O Endrick era craque, disso todo mundo já sabia. Mas esses 2 jogos pela seleção brasileira elevaram o nível do garoto, pelo menos no conceito dos brasileiros. Eu sou o Matheus e está começando mais um vídeo aqui no FUTTOP, então já aguarda a vinheta que depois a gente volta para falar desses 2 jogos incríveis que a seleção brasileira fez. Já volto! Dorival Júnior estreou finalmente pela seleção brasileira. Se aqueles que tinham dúvidas sobre o trabalho do Dorival, se ele ia conseguir evoluir, se ele ia conseguir melhorar a seleção brasileira, agora já temos aí uma base, um parâmetro do que a gente pode esperar dessa seleção do Dorival Júnior nesse novo ciclo pós-Fernando Diniz. A seleção brasileira realizou 2 amistosos, um no sábado e um ontem na terça-feira contra a Inglaterra e Espanha, respectivamente, e o saldo a gente pode dizer que foi muito positivo. Uma vitória sobre a Inglaterra em um grande jogo, um jogo que pode dizer que foi muito desgastante, os jogadores brasileiros correram muito, os jogadores da Inglaterra também correram muito, e ontem um empate em 3-3 em um jogaço contra a Espanha, que diga-se de passagem com 2 pênaltis muito contestáveis ali aplicados para a seleção espanhola. No primeiro jogo de Dorival pela seleção brasileira, o que a gente viu contra a Inglaterra foi uma seleção muito aguerrida. Uma seleção que desde o início da partida já mostrou que não estaria acuado só por estar jogando na casa dos ingleses, em Wembley. A seleção brasileira tentou tomar as rédeas da partida desde o primeiro minuto, construindo jogadas e tentando sair com a bola no pé, sem muitos chutões e lançamentos. A Inglaterra, por sua vez, apostava muito no entrosamento e também nas habilidades individuais dos seus jogadores, sobretudo em cima do Phil Foden, jogador que é astro pelo Manchester City e estava em campo. Pela Inglaterra nós tínhamos 2 desfalques importantíssimos. As ausências de Harry Kane e Saka pela seleção inglesa foram muito sentidas, já que o seu principal ponto de referência dentro da área, que é o Harry Kane, não estava lá. E o Whittaker, a gente sabe que ele não ia conseguir promover a mesma qualidade de jogo que o Harry Kane proporciona ao ataque inglês. Por outro lado, o Saka, que seria o contraponto de Phil Foden, ou seja, o outro lado do Phil Foden, também não esteve presente na partida. Por outro lado, a seleção brasileira também apresentava desfalques nessa convocação. Podemos citar Marquinhos, Casemiro, Neymar, os nossos goleiros Alisson e Ederson estavam machucados. Então nossa seleção também contava com muitas ausências dentro de campo. Mas nesse jogo, principalmente contra a Inglaterra, podemos dizer que a seleção brasileira conseguiu superar todos esses obstáculos, conseguiu superar as ausências desses jogadores em campo. Contra a Inglaterra nós tivemos um meio-campo que atuou muito bem. Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá, sobretudo Lucas Paquetá, fez uma excelentíssima partida e nós conseguimos bloquear todas as ações de meio de campo da seleção inglesa. Se a gente parar para olhar o jogo friamente, a seleção inglesa conseguiu proporcionar suas jogadas de ataque, principalmente em bolas aéreas e bolas paradas. A seleção brasileira acabou apresentando um grande número de faltas próximo à sua grande área, o que proporcionou muitos cruzamentos, muitas bolas levantadas em direção à área brasileira. Friamente durante o jogo, a seleção inglesa teve talvez 1 ou 2 oportunidades realmente claras de conseguir marcar o seu gol. Já pela seleção brasileira, nós tivemos grandes chances desde o primeiro tempo. Vinícius Júnior recebeu uma bola enfiada por Paquetá, que seria um gol sensacional se o Walker não estivesse em campo naquele momento e pudesse tirar aquele golaço que seria do Vinícius Júnior. O Walker, que saiu lesionado após tirar esse gol do Vinícius Júnior, talvez ali mais 5 minutos dele em campo, ele acabou sentindo um problema muscular e acabou sendo substituído. Nós tivemos também o lance do Rafinha com o Harry Maguire. O Harry Maguire acabou dando uma pichotada ali em frente à grande área. O Rafinha aproveitou, mas não conseguiu converter também em gol. E assim a seleção brasileira dominou as ações ofensivas durante o primeiro tempo. Já na segunda etapa, a seleção brasileira voltou e logo fez substituições, colocando Andrés Pereira e Endrick, a grande sensação da seleção brasileira. Isso é fato. O garoto entrou e definitivamente, talvez taticamente não tanto, porque ele até mesmo disse na entrevista depois que ele acabou ficando um tanto quanto deslumbrado com o momento ali, são 17 anos estreando em Wembley, conseguindo marcar um gol. Então, de certa forma, ele estava um pouco deslumbrado com tudo que está acontecendo e tá certo eles. Poxa, com 17 anos eu nem lembro o que eu estava fazendo, mas com certeza não estava em campo pela seleção brasileira.
em Wembley. Desde a entrada desses dois jogadores, a seleção continuou partindo para cima. As oportunidades continuaram aparecendo e Andrés Pereira conseguiu deixar Vinícius Júnior na cara do gol. Vinícius Júnior acabou perdendo novamente esse gol, mas Endrick estava lá para conferir e marcar o seu primeiro gol pela seleção brasileira. É um menino que com certeza tem uma áurea que é inigualável. O Endrick em campo, a gente pode dizer que reacendeu um pouco, junto com esses dois amistosos contra grandes seleções, reacendeu aquele espírito do torcedor brasileiro que estava apagado nas últimas partidas. E assim a seleção brasileira conseguiu derrotar a Inglaterra dentro de casa. Jude Bellingham e Phil Foden não foram capazes de conter a nossa grande seleção. Passando agora para terça-feira. Diferente do Brasil, a Espanha não utilizou os mesmos jogadores nos dois confrontos. O confronto contra a Colômbia, que a Espanha também perdeu, não foi a mesma escalação que entrou em campo contra o Brasil. Foi uma escalação... Contra o Brasil, eles utilizaram, talvez, podemos dizer, a escalação verdadeiramente titular deles. A seleção brasileira, por outro lado, foi com o mesmo esquema e os mesmos jogadores. E talvez por este pequeno equívoco, talvez, do Dorival Júnior, de imaginar que as duas seleções, tanto a Inglaterra como a Espanha, jogariam da mesma forma, acabou dando muito espaço para a seleção espanhola durante a partida, sobretudo no primeiro tempo. Durante o primeiro tempo, o que a gente viu realmente, temos que admitir, foi um grande amasso da seleção espanhola em cima da seleção brasileira. A Espanha, desde o primeiro minuto, ela conseguiu achar muitos espaços, principalmente pela ala direita da seleção brasileira, com o menino Lamine Yamal, que com certeza vai ser um dos grandes jogadores dessa geração, apenas 16 anos. E cara, que jogador! Lamine Yamal é aquele jogador que ele consegue juntar tudo em um jogador só. Ele tem drible, ele tem velocidade, ele tem passe, ele tem finalização e tudo isso com apenas 16 anos. A base do Barcelona realmente consegue a cada ano, parece que despontar um novo Messi dentro da sua base. O grande ponto onde a seleção espanhola conseguiu trabalhar contra a seleção brasileira foi realmente o espaço entre a zaga e o nosso meio-campo. A nossa trinca de meio-campo nesse jogo, principalmente no primeiro tempo, não conseguiu se encontrar em momento nenhum durante os 45 minutos. Bruno Guimarães, Paquetá e João Gomes estavam severamente perdidos em campo. Lucas Paquetá merece ali uma medalha de honra, porque mesmo estando com muita dificuldade, continuou lutando desde o primeiro minuto para conseguir encaixar essa marcação. Bruno Guimarães e João Gomes realmente foram pontos muito baixos nesses primeiros 45 minutos. A distância entre eles e a zaga foi o maior problema da seleção brasileira. Quando a bola chegava no Lamine Yamal, por exemplo, ele já pegava os nossos defensores praticamente no 1 contra 1 e às vezes até num 2 contra 1 ele levava vantagem. E foi em uma dessas ocasiões em que acabou acontecendo o primeiro pênalti para a seleção espanhola. Ao meu ver, foi uma grande cavada do Lamine Yamal. O João Gomes dá sim o bote, mas em momento nenhum ele encosta sequer no Lamine Yamal. E aí, poxa, falar agora que a Espanha já tinha premeditado lances como esse, ao negar a necessidade de um VAR num jogo desse, é muito difícil, porque isso passou pelas mãos da CBF. A CBF, ela concordou com os termos do amistoso, então ela concorda que abre espaço para esse tipo de jogada acontecer. No que eu percebi durante aquele momento em que o juiz realmente apita ali o pênalti, é que ele esqueceu que não tinha VAR na partida. Porque se você olhar o lance mais devagar, quando ele apita indicando o pênalti, ele fica talvez ali uns 10 a 15 segundos sem total convicção do que ele marcou. Talvez ali na esperança de que o VAR pudesse intervir e chamar ele para conferir o lance. E isso não ia acontecer pela falta da própria tecnologia em campo. E assim, Rodri, hoje um dos top 3 melhores jogadores do mundo, conseguiu abrir o placar contra a seleção brasileira. E após isso, a seleção brasileira não conseguiu mudar a sua atitude dentro de campo. A Espanha continua amassando a seleção brasileira e um golaço. Dani Olmo realmente fez um golaço contra a nossa seleção brasileira, uma caneta no Beraldo, um corte no Bruno Guimarães. Realmente ali foi talvez a gota d'água. Foi um golaço e até aquele momento a gente merecia estar perdendo por 2-0. Conseguimos achar ainda um gol com o Rodrigo numa saída completamente errada do goleiro da Espanha, o Unai Simón. Entregou a bola no pé do Rodrigo e deu o gol que nos deu aquele alento de que ainda dava para buscar alguma coisa no segundo tempo. Na segunda etapa,
O técnico Dorival proporcionou as mesmas mudanças da primeira partida, com a exceção do Ian Couto, que também entrou nesse segundo tempo, no lugar do Danilo. Nós tivemos então aí Ian Couto, Andrés Pereira e Endrick de novo entrando em campo, logo nos primeiros minutos do segundo tempo. E de novo, cara, o Endrick em campo, ele entra com uma áurea diferente. Ele entra com uma iluminação diferente. O Endrick, eu costumo dizer que ele é aquele tipo de jogador cativante. Ele é aquele tipo de jogador que ele não consegue atrair hate nem de tantos rivais. E ao meu ver, o último jogador que surgiu com essa sombra, com essa áurea de grande jogador, foi Neymar. O Neymar, ele realmente fazia até quem era rival, até quem torcia contra o Santos parar para assistir uma partida do Neymar. E o Endrick, ele vem proporcionando esse mesmo sentimento. O Endrick, que já está negociado com o Real Madrid e deixa o Palmeiras no meio do ano, é um jogador completamente diferente e que nos dá aquele respiro de que a seleção brasileira está em boas mãos nos próximos pelo menos 6 anos, 8 anos, ou, meu Deus, o Endrick só tem 17. Ele consegue ali uma bola numa rebatida dentro da área após um escanteio, pega um rebote e marca o seu segundo gol pela seleção brasileira já na sua casa a partir do meio do ano, já que o jogo foi no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid. No segundo tempo, então, já com 2-2, a seleção brasileira buscou mais o ataque, conseguiu sair um pouco de trás. Ali aos 20 minutos do segundo tempo, Douglas Luiz também entra na seleção brasileira e ajuda a recompor um pouco aquele meio de campo que estava muito perdido durante o primeiro tempo. A seleção espanhola também continuou muito bem na partida e, de novo, nós tivemos um ponto factual dentro do jogo. Outro pênalti marcado, dessa vez do Beraldo, em cima do Carvajal. E, ao meu ver, de novo, um contato de jogo, um contato que não configura pênalti. O Carvajal se jogou completamente, um ombro a ombro ali contra o Beraldo dentro da área. E o juiz, mais uma vez, marcou o pênalti para a seleção espanhola. 3-2 no placar, faltando ali, contando os acréscimos, 10 minutos para acabar a partida. Naquele momento ali, eu até aceitava a derrota por tudo que aconteceu na partida. A seleção brasileira não se deixou abater mesmo com 2-0 no placar e conseguiu buscar um empate. Então o saldo ali, se acabasse naquele 3-2, ainda seria positivo se a gente juntar com a vitória sobre a seleção da Inglaterra. Mas não foi isso que aconteceu. Ali nos acréscimos, já praticamente no último minuto da partida, Galeno, que também entrou na partida, sofre um pênalti bizarro do Carvajal, justamente o jogador que sofreu o pênalti do terceiro gol da Espanha, marca um pênalti bizarro no Galeno, e Lucas Paquetá deixa a partida empatada, e assim se encerrou a partida. 3-3, seleção brasileira contra a Espanha, e por essa reta final do jogo, a seleção brasileira sai com um gosto muito melhor desse empate do que a seleção espanhola. A seleção brasileira sai muito positiva desses dois jogos. Eu sou o Matheus e tá ficando por aqui mais um vídeo. Espero que esse seja a volta do canal de vez, que a gente não pare mais de gravar vídeos. E é isso aí, vejo você nos próximos vídeos. Falou!